Estamos chegando já quase ao término deste livro, né? Glória ao Senhor. Onde está o seu livro? Peguem-no, por favor. E hoje nós vamos para Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Romanos 10, verso 4. Hoje eu ouvi uma fala bastante interessante de uma pessoa que diz assim, ela diz assim, a lei, a regra, ela me disse, né? A regra existe. Eu acho que a regra, ela não é bem nesse sentido, a regra, ela está falando de outra coisa. Não tinha nada a ver com a Bíblia, nada, mas era uma regra de outra situação. E existe uma entidade que organiza as leis e as regras de escrita, por exemplo, chama-se a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT. E a ABNT tem algumas regras, né? Por exemplo, para escrever. E essa pessoa me disse a mim, eu acho que a ABNT, aliás, eu discordo com a ABNT. Fala disso, eu discordo da regra. Para mim, ela está errada, mas eu cumpro. Discordo da regra, mas eu cumpro ela. Nós não somos impedidos de desconhecer, mas se conhecemos, devemos cumprir. E a pergunta é, você cumpre regras? Regras são regras, leis são leis. E hoje a gente vai para Romanos 10, verso 4. Primeiro, vamos para Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Vamos a partir do primeiro, né? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça que decorre da fé, decorrente da fé, assim como diz, não perguntes tu em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Que Deus continue nos ajudando, digam amém, e falando conosco. Meu tema não é a justificação, mas nós vamos discorrer sobre o capítulo de número 17 do nosso livro que fala sobre a lei de Moisés. É a de número 151, página 151, capítulo 17. Muito bem. Primeiro, irmãos, precisamos entender uma questão. Vamos fazer uma introdução. Deus chamou o seu povo. A partir de quem? De Abraão.
Deus chamou o seu povo a partir de Abraão. Tudo bem? Glória a Deus. Esse povo que Deus chamou já vivia. Aliás, eu pergunto, sobre qual lei esse povo vivia? Essa é uma pergunta. Sobre qual povo? Por exemplo, nós temos o nosso código, a Constituição de 1988. Ela já teve reforma, passou por reformas, né? Desde os anos lá dos idos de 1800, 1934, se eu não me engano. Depois ocorreram outras reformas, até que em 1988 foi reformada, né? E a gente, ainda hoje, nós vivemos debaixo daquela lei, da Constituição de 1988. Ok. Quando Deus chamou Abraão, a gente precisa entender que Abraão saiu de um lugar, de um ambiente, de uma terra. E essa terra, veja, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para o Egito, para Canaã, depois vai ao Egito, depois ele transita. Esses lugares não eram lugares sem leis. Não era um lugar, terra de todo mundo. Não tinha o faraó no Egito? Se tinha o faraó, tinha lei. Quem estabeleceu, instituiu o faraó. Então tinha lei. Que tipo de leis tinha? As leis civis. Bom, então Deus, quando chama Abraão, Abraão vivia debaixo de uma lei. Então haviam vários, significa dizer que haviam vários códigos. Veja, quando ele chega lá no Egito, o faraó paga o dote por Sara. O faraó paga o dote por Sara. Quando toma Sara por sua concubina, né? Sua mulher. Ele paga o dote para Abraão. Sobre qual regimento, debaixo de qual lei ele paga esse dote? Havia uma lei que estabelecia o pagamento do dote. Quando ele devolve Sara, ele paga outro dote. Porque havia uma lei que estabelecia que ele deveria pagar o dote no divórcio. Então tinha leis. Os países têm leis. Então Abraão teve que viver debaixo da lei. Aí Abraão casa, tem filhos, etc. Vem até Jacó, né? José vai para o Egito, Jacó vai para o Egito, o povo de Israel cresce e sai de debaixo do Egito, da égide do Egito, do comando do Egito, e vão para o deserto. Quando chegam lá no deserto, sobre qual lei agora eles iam viver? Sobre qual código, vamos falar assim? Iam viver debaixo do código das leis do Egito? Que instituía Faraó como um deus? Não. Dos códigos de Hammurabi, de Namuse, sumérios, que eram os códigos antigos? Também não. Deus já vinha falando como o homem devia viver desde Adão. Então já tinha leis oralmente pronunciada. Só que oralmente, uma lei oral, a pessoa pode ouvir, guardar, como era a lei. Você vê que quando você ler o livro de Gênesis e Êxodo, você vai vendo como que Deus vai dando as leis. Olha, faça isso, guarde os textos, leia, aprenda, decore, né? Você vai percebendo como que Deus vai estabelecendo os nãos, como que Deus vai estabelecendo os sims, né? O que se deve, o que se não deve fazer. Então isso tudo era tradição oral. Tudo passado de pai para filho.
Deus passou para Moisés, Moisés passou para o povo, os pais passavam para o filho, tinha que fazer isso aí em casa. O sacerdote também passava para a congregação posteriormente, não é? Mas não tinha nada escrito. Não tinha nada nos pergaminhos, nos papiros, na pedra. Então, quando Deus chama Moisés com o povo, e eles saem do Egito e vão para o deserto, eles vão ao pé do Sinai, Deus queria, acho que é Números 17, é Êxodo 17, não me lembro qual é o texto de Êxodo, Deus queria escrever as leis no coração do povo. Mas o povo ficou com medo. Moisés mandou o povo santificar, ninguém podia comer nem beber, e na manhã do dia seguinte eles teriam que ir até uma altura do monte. Moisés ia subir o monte, aí então, quando Moisés avisasse, era para o povo avançar o monte, porque Deus ia escrever no coração do povo. Só que diz a Bíblia, Êxodo 19, né? Só que diz a Bíblia que, Êxodo 19, olha aí, vamos lá, o irmão Juliano está me ajudando, tá vendo? A Bíblia diz que mais, o 2 é melhor que 1, né? 2 é melhor que 1. Então, quando eles levantaram ao amanhecer e viram o monte fumegando, conforme combinado, eles consagraram, né? Estava tudo certo. Deus ia marcar o coração deles, ia escrever no coração deles. As leis iam estar grafadas no coração do povo. Aí eles ficaram com medo. Olha lá. No terceiro dia do mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Redifim, vieram ao deserto, no qual se acamparam, pois ali acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus e o monte do Senhor e clamou e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios? Era memória. Então veja. Ok. Vos levei sobre as asas da águia, vos cheguei até mim, agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes as minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar, serão meus. Tinha uma condição: vocês vão ser meus, se me ouvir, se guardar. Entre todos os povos, né? Até então não era. Se Deus aqui está dizendo sereis, quer dizer que ainda não era. Aí ele diz: e vós me sereis reino sacerdote. Então veio Moisés, chamou os anciãos ao povo, expôs diante dele todas essas palavras do Senhor que havia ordenado. Então o povo respondeu a todo o que o Senhor falou faremos. Ok, então disse o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem as suas vestes, verso 11, e estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte do Sinai. Marcarás em redor o limite do povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, não toqueis nos seus limites, todo aquele que tocar no monte será morto, mas nenhum tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Mão nenhuma tocará neste, quer seja animal, Moisés, tendo descido, falou tudo como era dizer. Verso 16, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões. Olha lá. Aliás, o 14 diz: estai pronto ao terceiro dia e não vos cheguei a mulher. Era jejum. Olha lá, o homem não podia tocar em mulher, né? Olha lá. Moisés tendo descido, vou ler o 14 de novo. Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo. Levaram suas vestes e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos cheguei a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor e trombeta, espessa trombeta e clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça, sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falara a Deus e respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés, e o cimo do monte Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor, para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, se chegaram ao Senhor,
se hão de consagrar, que se chega ao Senhor, se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu não os advertiste, dizendo: marca limites ao Senhor ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirá tu e Arão contigo e o sacerdote, porém o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor. E desceu Moisés. A partir daí, Deus queria marcar no coração do povo. E eles ficaram morrendo de medo. Você vai lendo a história, eles morrem de medo. Então Deus dá a lei, escreve. Deus escreveu e deu leis. E hoje nós vamos estudar sobre as leis. Hoje nós vamos estudar sobre as leis. Ou sobre a lei de Moisés. O que era a lei? Como o povo teve um monte de medo, ou muito medo, monte não, mas muito medo, então Deus dá a lei ao povo na forma escrita. E o que era a lei? A lei, como diz aqui o texto, a gente precisa dividi-la. A lei de Moisés está localizada ali, nos primeiros 5 livros da Bíblia. É chamada de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Os judeus a chamam de Torá. Torá significa, tem o sentido de guia. Nós precisamos dividir a lei. Quando eu falo a lei, eu estou falando dos 5 livros, em três partes. A primeira, dirigida ao povo com questões morais. A segunda, com questões religiosas. E a terceira, tratando de questões civis. Então, a primeira parte tratando das questões morais. Por exemplo, o sujeito não deveria roubar, não deveria matar, deveria ser íntegro. Deveria ser ser íntegro, né? Não ser um sujeito de má conduta. A segunda parte, dirigida às questões religiosas. Por exemplo, guardará o sábado. O sábado era uma questão religiosa. O irmão Ivan fez a leitura do sacrifício. Então, as questões religiosas dirigiam o judeu no tocante à sua os israelitas, no tocante à sua religiosidade. Então, eles tinham que ter roupas X, tinham que ter desta forma. Interessante, quando você lê quando vocês lerem o mesa, chama-se em português mesa posta. Em português chama mesa posta. Em hebraico é Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Você tem todo esse descortinar das leis, principalmente no tocante à religião. Não matar uma pessoa é crime em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo, não matar, roubar é crime, perdão. Não é que não matar é crime, roubar, matar é crime. Né? Mas, no tocante às questões religiosas, por exemplo, tinham as de relações pessoais, de santificação do ser humano, da circuncisão, a da guarda do sábado,
as do sacrifício, que as pessoas não podiam oferecer um sacrifício doente, o animal não podia ter nenhum sinal de deficiência. Essas leis são religiosas. Era para reger o povo religiosamente. Tinha as leis civis. Como é que o povo tinha que se relacionar com o Estado? Estava se organizando o Estado. Então eles precisavam saber as questões de terras, por exemplo. Até mesmo dos casamentos. Como deveria ser as heranças. Por exemplo, lá em Números 27, tem um problema registrado lá. Qual era o problema? As filhas de Zelofíade, se eu não me engano. As mulheres, se o sujeito morresse e ele tivesse filhas apenas, e não tivesse filhos, homens, e esse homem, por exemplo, nesse caso, Zelofíade, é isso mesmo, se ele fosse morto por uma questão de rebeldia, como nesse caso tratado, as mulheres não seria, aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres não são herdeiras da herança do pai? São, não são? Claro que são. Nesse caso específico não era. Não havia amparo para isso. O cara morreu, então a herança desse cara, as propriedades dele, seriam dadas ao seu parente próximo. E as filhas? Chupavam o dedo. Elas iam ser tomadas pelo parente. Então, o irmão do defunto levava a terra e, de quebra, as filhas. Duas filhas de Zelofíade se veem diante dessa situação. E elas vão até Moisés e o aguardam na porta da igreja. E quando Moisés sai, elas abordam Moisés. Queremos falar com você. A gente quer falar com você. E elas disseram, olha, não é justo. Nosso pai não morreu porque a família de Coré tinha sido engolida. Então, se a terra abriu, engoliu Coré, filhos de todo mundo, todos, filho, neto, mulher, pato, coelho, gato, rato, tudo que estava junto todos que estavam juntos foram engolidos pela terra. As mulheres ainda colocam o seguinte: nosso pai era rebelde, mas não estava entre a família de Coré. Contudo, ele morreu no pecado dele. E a herança do nosso pai está sendo dada a um parente. Isso é injusto. Nos nossos dias seria uma briga judicial por herança. Não é? Vamos para a justiça. Então elas foram à justiça. Mas qual era a justiça? Era Moisés. Era Moisés o juiz. Ele que julgar o caso. E Moisés não tinha uma resposta. Ele vai a Deus. E Deus, ao ouvir a questão, o questionamento, porque a lei que regia era essa. A lei que regia era essa. Elas não teriam mais direito. A terra seria, a herança seria dada ao tio, aos parentes próximos. Então, qual é o problema? Qual é a questão? Aí, então, Moisés fala com Deus e Deus diz o seguinte: olha como, irmão, aqui é um argumento para você desmontar as pessoas que dizem, inclusive,
que Deus não ouve mulher e que Deus segrega a mulher, que Deus é sexista. Deus não ouve as mulheres na Bíblia, a Bíblia é machista. Não é. Não conheci, não vi nenhuma outra pessoa que fez Deus mudar uma lei. Mas essas duas fizeram. E tem mais. E o texto diz que Deus disse assim: o que elas estão questionando é justo. Está no texto aí, Números 27. Essa era uma questão de relação civil das pessoas lá. Depois vem as questões de, continua nas questões de terra, de herança. Então, quando a gente lê as leis de Moisés, nós temos o Pentateuco, a gente tem que entender o que é uma coisa, o que é moral, o que é religioso e o que é civil. E a nossa lição de hoje vai falar sobre isso. Então agora eles têm uma lei. E essa lei ela é bem severa. Quem matou vai pagar. Quem matou vai morrer. Se o cara violentou a mulher, ele paga por isso. Porque era comum, não pensa que essas agressões, essas questões são só de agora. Elas eram comuns naqueles períodos também. Os filmes antigos retratam muito como que eram as leis das épocas, né? Então, na lição de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse conceito da lei. O que é a lei? Para nós, o que precisamos visualizar de forma geral, quando nós estamos lendo a lei? A lei de Moisés está apontando, quando a gente lê a lei de Moisés, ela está apontando para o Salvador. É uma placa, assim, ó, siga este caminho que você vai, como se fosse assim, ó, siga este caminho que você vai cair lá no plano de salvação no Messias. Que para nós que cremos o Cristo, Filho de Deus. Então, lá na primeira página, eu feito essa introdução, vou ler alguns pontos só, apenas, diz assim, ó, a lei ela tem o caráter espiritual, né? Olha, a lei de Moisés é o mais importante código das leis da antiguidade, tinha outros, o código de Hammurabi, o código de Namus, o código de Ramus, dos Sumérios, que eu esqueci o nome. Então, tinham vários códigos antigos. Se você ler vários códigos, por exemplo, algumas histórias que constam na Bíblia, em outros códigos, têm semelhanças, têm acontecimentos semelhantes. Por exemplo, então a história de Noé, ela está contada em outros códigos também, só que com outros nomes. A história do dilúvio, tá? Né? Então, ela foi dada aos israelitas por meio de Moisés. Moisés teve que, olha só, irmão, a habilidade de Moisés. Aí eu recupero para esta fala o livro do pastor, a lição de escola bíblica do pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, se eu não me engano, é Leis e Sacrifícios, Leis, Sacerdotes, Sacrifícios, a gente estudou na escola bíblica, em que ele aborda exatamente esse ponto. Então eu recupero esse ponto que o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele fala que Moisés teve que receber de Deus. Veja, o povo estava há 400 anos no Egito, falando com qual idioma? O camarada sai daqui, vai para a Espanha, para Portugal, para qualquer outro país. Ele fica 30 anos lá. Você acha que ele vai falar? Qual idioma ele vai falar? Ele vai se tornar um migrante daquele país.
Eu recebi 2 alunos na sala de aula esses dias lá na escolinha e eu pedi para eles pronunciarem, eles são venezuelanos, pedi para eles pronunciarem algumas palavras na língua deles, no espanhol, eles não sabem mais falar. Perderam o contato com a língua. Os meninos estão aqui há quanto tempo, Macida? Estão aqui o quê? Uns 4 anos? Perderam o contato com a língua, eles não sabem mais falar. 2 meninas de 14 anos, 14 anos são, 2 de 14 anos. E eu perguntei assim, vocês não falam no idioma de vocês dentro da casa de vocês? Dentro da casa de vocês, vocês precisam falar o idioma de vocês. Vocês vão perder contato com a língua de vocês. Imagina, essas meninas vão viver aqui, vieram de lá por causa daquela desgraça daquele governo que está lá, né? Do apodrecido lá, e, né, vieram para cá sem nada, né? E aí, aqui, elas estão vivendo, falando português. E o pior não é só falar o português aqui, o pior é falar o português dentro da própria casa. Então, eles perdem contato com a língua. O nome de Deus, o tetragrama, YH, WH, Yod Rei, Vav Rei, além do motivo de Deus ter proibido a pronúncia, ninguém sabe pronunciar. Além de Deus ter proibido a pronúncia do seu nome em vão, ninguém mais sabe pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque se perdeu. O Esdras teve que ensinar o povo a falar o hebraico de novo, porque ficaram 70 anos no cativeiro. Lá em teologia, de quinta-feira nós vamos chegar nesse ponto. Então imagine se 70 anos o povo perdeu o contato com a língua, não sabia nem ler mais o próprio livro. Tanto é que tiveram que traduzir o hebraico para o grego, e deu-se origem à Septuaginta. Imagine 400 anos. Esse povo falava qual idioma? A missão de Moisés, por isso eu estou dentro do contexto de Cláudio Honor de Andrade, isso foi assunto de escola dominical. Isso que eu estou falando agora foi assunto da escola dominical. A missão de Moisés não foi só receber de Deus. Foi estabelecer um sistema de linguagem, o idioma e a linguagem, decodificar a linguagem para o povo entender. Olha que trampo. A linguagem de hoje. É ou não um trabalho árduo? Ensinar um povo que está descontinuado do seu idioma. Então, Moisés teve uma tarefa árdua. Ele recebe a língua, ele recebe a palavra, Deus dá uma parte escrita para Moisés, a outra parte ele tem que escrever. E entregar para um povo que, segundo o próprio pastor Cláudio Honor, nem habilidade com o idioma tem. Ou tinha. Moisés é que teve que trabalhar isso. Então pergunto aos irmãos, tarefa fácil ou difícil para o cara fazer fora do ambiente de escola que você conhece? Que eu conheço. Porque Moisés não estava no Senac, na sala que é maravilhosa, sala Apple do Senac. Ele não estava no Zoom, ele não estava no Meetings, ele não estava no Teams, ele não estava aqui na igreja. Onde Moisés estava? No deserto. Sob que temperatura? Nunca estive lá. Mas diz que o negócio pega lá durante o dia e à noite congela. São 2 extremos, de dia e à noite. Tinha ônibus?
convênio, atendimento médico, sanitário. Como é que o povo lidava com as suas questões sanitárias? Está na lei. Fazia igual o gato. Tinha que recolher e jogar lá fora do arraial. Então, tudo isso Moisés teve que regulamentar. Veja como Moisés teve que ensinar o povo a viver. Eles eram escravos no Egito. Olha o trabalho de Moisés. Não foi um trabalho fácil, irmão. Não é à toa que esse camarada, quando desce do monte, aqui ó, ele desce do monte, com as tábuas na mão, e vê o povo adorando a ídolos, ele quebra as tábuas da lei na hora. De tanta raiva que ele ficou. Mas, de toda forma, voltando à questão que Moisés não é nosso assunto, as leis tinham esse viés. Moral, religioso e civil. E ela também tinha, como diz aqui, o caráter dela era espiritual, porque ela trazia exclusivamente a santidade. Ela tira o povo do politeísmo e de todas as práticas do politeístas daquela época, idólatras e tudo mais, e coloca esse povo no caminho do monoteísmo. Ela vai tirar o povo das práticas do paganismo, vivida no Egito. Ah, mas os hebreus não eram de Deus? Irmão, os hebreus eram de Deus. Imagine você viver dentro da Sapucaí, por exemplo, você viver dentro da Sapucaí lotada a vida inteira, por 400 anos. Vai me dizer que você terá que ter um pulso muito forte para você não ir para a avenida. Se a gente hoje... Eu fiz essa pergunta com o irmão, questionei com o irmão aí. Nós recebemos um adolescente aqui, uma criança adolescente na idade da graça, nós recebemos adolescente aqui aos 10 anos de idade. A gente passa com ela cerca de às vezes até menos, né? 2, 3 anos. O Vitor chegou aqui com quantos anos? Tem uma foto do Vitor lá que ele está com um girassol Mateus também, né? O Vitor está com girassol, o Mateus também está com girassol. A gente tem essa... Você já viu essa foto? Eles eram pequenininhos, estavam com girassol, uma folha de girassol. É uma história de vocês aqui dentro dessa igreja. Não era nesse prédio, mas dentro da igreja. Chegam aqui da idade do Vitor, da idade do Mateus, né? Os dois chegaram na mesma idade, no mesmo período, melhor dizendo, e aí passam 10, 12, 15 anos conosco aqui dentro da igreja, a gente tentando ensinar. Aí os bonitões vão para a faculdade. Em 3 meses o professor desmonta ele lá. Nós passamos 15 anos tentando ensinar. Em 3 meses, lá na universidade, o professor desconstrói tudo que a gente tentou fazer em 15 anos. Aí eu pergunto, eles aprenderam? Se em 3 meses o cara não consegue se sustentar, e está cheio de adolescente, de jovem aqui da igreja, que em 3 meses, não bastou 3 meses, entrou na faculdade, desviou na porta da faculdade já. Antes de entrar, desviou lá. Na hora da matrícula já desviou. Desviou na matrícula já. Desviou já na matrícula. Boa, Joyce. Desviou na matrícula. Não precisou nem ter contato com o professor. Imagine se o cara morar 400 anos num país idólatra. 400 anos, quantas gerações são? Seu pai nasceu em que ano? Seu avô nasceu em que ano? Você já fez essa pesquisa na sua árvore genealógica para você saber quantas gerações seriam seus pais? Tem programas aí na internet que fazem isso, né? Começa a rastrear a sua árvore genealógica.
Só para você ter uma ideia, você pode descobrir lá que seu avô era... Você pode descobrir lá que seu avô era inglês. Aí você vai lá, quinta, sexta geração, vai pedir sua cidadania. Enfim, se você provar, é claro. Né? Mas o que acontece? Irmão, o que eu quero compartilhar com vocês? Imagine isso de pai para filho. 400 anos foi o que aconteceu no Egito. Esse povo ficou preso lá. Perderam contato com Deus, perderam contato com as práticas, perderam contato com a língua, perderam contato com tudo. Imagine o trabalho que foi. Agora eles estão no deserto e eles têm que sair do politeísmo, eles têm que sair da cultura, da comida que eles tinham lá, porque lá, tanto que eles reclamam, a gente comia pepino e cebola, né? Cebola e pepino. Então agora a gente tem que ser direcionado a outro povo. Então é a lei que vai fazer isso. Por isso que nós lemos aqui, e as leis foram pesadas, porque elas regiam sobre assassinato, elas regiam sobre tudo, sobre todas as relações. E aí, Paulo escreveu, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 10, que a pessoa que vivesse pela lei, que cumprisse a lei, viveria por ela. Só Jesus conseguiu cumprir. E ele viveu. Tanto que foi morto e ressuscitou. Glória ao Senhor por isso. Mas ela tinha o seu caráter de santidade. Por quê? Porque ela tirava o povo a ideia da lei era tirar o povo desses hábitos. Não faça, não adore outros deuses, ame o seu irmão. E a lei também tinha uma outra questão super importante. Dos 10 mandamentos, 7 tratavam de relacionamento com as pessoas. Olha como ensinava o cidadão ser social. Bom, e ela tinha também tinha o caráter espiritual por sua autoridade. Então a lei é santa, o mandamento é justo, né? Mais abaixo ele coloca assim: a lei é constituída dos 5 livros, como eu já falei, seus preceitos jurídicos e suas narrativas históricas são de natureza profética. Por quê? Porque ela aponta para o Cristo. Ok? Então, os preceitos morais, eu também já falei, do tópico 1, né, da página 152. Agora vamos para a função da lei. Aí ele diz aqui no texto, a lei chamada de Torá, também já disse isso, em hebraico, né, no Antigo Testamento, a lei é chamada de Torá no Antigo Testamento, e pelos judeus ainda hoje, eles a chamam de Torá. O termo Torá basicamente significa instrução, ensino, lei, contudo, a palavra mais usual entre os cristãos é o Pentateuco. Então, toda vez que você ouvir falar de Pentateuco, lei de Moisés, pense que estamos falando dos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Vamos ler o livro da lei. Vamos ler a lei. O que diz a lei? Quando Jesus dizia assim, o que dizes a lei? Jesus estava se referindo à Torá, ao Pentateuco. O que diz os profetas? Aí Jesus estava citando algum dos profetas. Então, a lei foi dada a Moisés, né, foi dada por Moisés aos filhos de Israel no Monte Sinai, como instrução de Deus para o seu povo, Israel, e também como um guia, instruir e guiar, mostrar como fazer e apontar por onde fazer. A lei tinha a função de apontar o caminho e mostrar como fazer. Basicamente, ela tenta colocar o homem no caminho da relação com Deus. Pela santificação, por isso seu caráter de santificação. O papel dos profetas do Antigo Testamento como porta-vozes de Deus é interpretar a lei. Então, o povo que já nem tinha contatos com a língua, agora precisava de interpretação da lei. Quem fazia isso? Os sacerdotes e os profetas. Então, os profetas eram os intérpretes da lei. O povo ia ouvir os ensinos na sinagoga, ouvir os ensinos no templo, posteriormente, depois de Moisés, mas quem fazia esse trabalho eram os profetas.
Então, o papel dos profetas do Antigo Testamento, como portadores, porta-voz de Deus e intérprete da lei, era o de conscientizar o povo de seu compromisso assumido no Sinai. Deus deu um compromisso com vocês, não esqueçam. Então, a lei instrui, a lei guiava e a lei também colocava o povo no caminho. Lembra, vocês fizeram um pacto. Vocês fizeram um pacto com Deus. Está na lei. E vocês vão estudar, em algum momento, o quanto que Deus zelava por isso. Por isso que toda vez a Bíblia diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês já leram isso? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, por que Deus estava falando Abraão, Isaac e Jacó? Porque ele tinha pacto, trato com essas pessoas. Deus fez trato. E os tratos, os acordos que Deus faz, ou fez com os homens e faz conosco, Deus cumpre. Por isso que ele não gosta quando a gente faz um trato com ele e descumpre. Por isso que o escritor diz assim, é melhor que não vote do que você votar e não pagar. Não faça um acordo com Deus que você não quer pagar. Acho que está tendo alguma questão. Hoje tinha um gato na sala de aula querendo entrar na janela. Acho que o gato estava morrendo de calor do lado de fora, o ar da sala estava ligado, ele queria entrar. Aqui tinha um gato ali agora. Lá deve estar um calor danado, aqui está ar-condicionado, o gato quer entrar. Acabou de correr. Ainda bem que tem a portinha de vidro ali, o gato saiu correndo agora. Bateu na porta, não conseguiu entrar. Acho que eles estão morrendo de calor lá fora. Né? Hoje de manhã também. Aí o aluno falou que ontem na sala de aula tinha pelo menos uns 5 gatos. Irmão, eu fiquei pensando, se está tendo... Ele falou, se ontem tinha uns 5 à noite e hoje tem um de manhã, acho que esses gatos estão vendo que os homens não estão querendo estudar, então eles estão querendo tomar o lugar dos homens, né? Mais ou menos isso. Então, quando eu falo homens, seres humanos. Então, colocava em prática as alianças feitas com seus antepassados, memória. A lei tinha sua função de memória. Vamos rever. Também cultural, né? A formação social e cultural de Israel e sua grande influência entre os povos da terra. Depois que Israel vai se organizar, obviamente, né? Ele vai se organizando ao longo do tempo, até que chega em Davi. Quando chega em Davi, aí Davi dá todo o caráter. Davi ele dá visibilidade a tudo que Moisés escreveu. Né? Então, Davi organiza o templo, Davi organiza as leis cerimoniais, os sacerdotes, os levitas, o canto, os cantores. Davi põe ordem na casa nesse sentido. Aí o mundo passa a ver, né? O mundo, então, desde então, passa a ver a lei de Moisés, todos os escritos de Moisés, passa a visualizar na estrutura, na forma estrutural organizada por Davi. Davi foi muito bom nesse sentido de organização. A gente precisa ler Davi com essa perspectiva de organizador. A gente lê Moisés como um legislador, como alguém que faz, né? Como ele organiza. Que ser humano foi aquele que conduziu aquele povo por tantos anos pelo deserto daquela forma. Entanto, ele segue aqui, né? E aí a influência entre todos os povos da terra deve-se à pregação e os escritos desses profetas. E que o cristianismo difundiu por todo o mundo. E aí a gente vai entrar no cristianismo. Então, a lei e a fé são duas coisas distintas. Lei é para nós, pastor. Leis cerimoniais, não. Guarda o sábado, não. Eu tenho que me circuncidar ao 8º dia, era uma lei cerimonial. Não. Eu tenho que sacrificar uma pomba, uma rolinha, um carneiro, como o irmão Ivan leu aqui, um coelho. Eu tenho que fazer esse tipo de sacrifício? Não. Se você quer sacrificar, né, quer pegar lá um boi, que nem o Michel disse, que mandou uma foto no grupo esse dia de uma leitoa de quantos? Qual era o valor da leitoa que você estava?
do porquinho lá que você estava, não sei o quê, que você estava aí de quanto? Estava lá que você tirou a foto do porco, do leitão, do leitão, de não sei quanto de valor aí, caro para chuchu no hotel que você estava lá? Ah, tá. R$ 750. R$ 750 o leitão. Hã? Tamanho de um frango. Se você quiser sacrificar o leitão e me convidar para comer, eu não vou achar ruim. Né? Aí, no rolete, o Ivan tá colocando, não tem problema, pode ficar à vontade, né, irmão Clécio? Mas nós estamos debaixo desse sacrifício, pastor, eu cometi um pecado e eu preciso. O camarada cometeu um pecado, então ele tinha que ir até Moisés, aí confessar o pecado, e aí o Arão diz, você vai, dependendo do pecado, é isso que você tem que fazer, é um sacrifício disso, daquilo outro. A gente tem que fazer essas coisas? Não. Claro que não. Isso era uma lei, é uma lei direcionada aos judeus. A lei não salva e nem essa sua função. Ela só apontava. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Veja que o rapaz do texto de Lucas, capítulo 19, ele pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diz o seguinte, o que você entende da lei? É interessante a gente pensar nessa forma de Jesus, nessa forma de diálogo estabelecido por Jesus, né? O que você entende? Quando lê da lei, o que entende? Eu guardo o sábado, eu guardo o sábado, eu jejuo 2 vezes por semana, eu honro meus pais, meu pai e minha mãe, não é? Aí Jesus diz o seguinte, então, vende o que tens e dá aos pobres. Guardar a lei apenas não era o bastante, porque a lei não tinha essa função de salvar. O homem não conseguia, porque o próprio Paulo diz que quem pecava em um, pecava em todos. Quem pecava em um, pecava em todos. Então, o homem não é justificado pela obra da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 6, os irmãos lá receberam a palavra, aí vieram os judeus e quiseram colocar os irmãos de novo na lei. A lei é o oposto à graça. A lei o homem tinha que cumprir para tentar, e ele não conseguia se justificar. A graça nos justifica por Cristo. Somos justificados por Cristo. Então a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Eu nem me lembro agora o sentido dessa palavra aio, mas a gente pode rever daqui a pouco, assim que eu lembrar. Tutor? Ok. Então, de tutor, aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei é como resultado de um exame que mostra a enfermidade. Então era uma espécie de raio-x. O homem é pecador, não consigo cumprir. Esse era o sentido. Mas ela não cobria, ela não perdoava o pecado. Tanto é que o sujeito tinha que levar o sacrifício. Dependendo do pecado, ele tinha que levar um sacrifício. E aí o sacrifício feito, o sangue daquele sacrifício era como um lençol que cobria o pecado. Então a lei mostrava ao cidadão a condição do homem em relação a Deus, mas não perdoava esse homem. E aí ele segue aqui, o sangue do Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, nesse caso é Cristo. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Os judeus arrotavam isso, né? Nós somos da lei, somos os descendentes de Abraão. A lei não podia ajudar o israelita a praticar a justiça, pois ela, como um termômetro que mede a temperatura sem gerar, porém o calor ou frio, apenas mensurava a justiça e a injustiça. Então o sujeito não cumpria, não honrava a viúva, não cuidava dos órfãos, ele não dizimava, ele não liberava os seus escravos, não cumpria o ano sabático, tinha um monte de questões
que eles precisavam cumprir. Então, a lei e a graça. Entendemos que a lei diz, faça e viva. A graça, no entanto, diz, viva e faça. Então, a lei, se você não quisesse morrer, não deveria matar. Se matar, morria. A graça não está dizendo que a gente deve matar. Mas a graça nos dá vida por Cristo, depois que a gente se arrependeu do pecado que cometeu, e a gente se volta a Cristo. E aí então, a partir desta nova vida que a gente tem em Jesus, a gente passa a viver. As pessoas não compreendem muitas vezes o que acontece com o ser humano. Nós tínhamos uma congregação, uma vez tivemos uma congregação, que nessa congregação tinha um irmão, sempre ia cooperar conosco lá, pelo menos, e ele tinha muitos, antes da sua conversão, né, ele foi um homem muito violento e muito perigoso. Era fácil, na linguagem do povo, de sentar o dedo, de atirar. E tinha alguns homicídios, que ele estava respondendo, se eu não me engano, já tinha respondido, eu não sei. Até pela idade, acho que ele já tinha até respondido. Mas esse homem se converteu. E aí um dia ele estava no nosso culto e um dos nossos irmãos lá disse assim, pastor, aquele irmão ali, se provocar, é bom não provocar ele não, que aquele ali é facinho de mandar a gente ao encontro de Jesus. Ele já tem um bocado nas costas, que ele já mandou já, né? Já mandou para a eternidade um bocadinho. Mas as pessoas não entendem como é que alguém que teve uma vida tão estranha, se fosse da lei, já teria morto. Já teria sido assassinado. Agora, uma vida tão complicada, agora esse sujeito, mesmo depois dele ter pago o que devia para o Estado, ele vem para a igreja e dentro da igreja ele recebe uma honra diferente. As pessoas não entendem isso. Por que elas têm dificuldade de entender isso? Porque na nossa linguagem, na nossa mensagem, na nossa visão, um ser humano como esse, ele jamais será esquecido pelos seus atos. Na lei de Moisés, ele seria morto. Na lei de Moisés, ele seria morto. Na nossa lei, no nosso entendimento, esse criminoso jamais será observado nesse plano. Observado por essa ótica de alguém, por exemplo, que nunca matou. Porque a gente acaba tendo essa pecha, né? Esse olhar nessa pessoa. Mas e Cristo? Nós temos exemplos na Bíblia de homens assassinos que Jesus converteu. Qual deles? Paulo. Paulo é o exemplo. Fala, Macida, você está chamando? Ele é o exemplo. Ele se converte a Cristo depois de ter... Veja que os irmãos tinham tanto medo de Paulo. Os irmãos tinham tanto medo de Paulo que quando Deus chama Ananias fala assim, é o seguinte, Senhor, o Senhor está me mandando lá, mas pensa Ananias saindo de casa e falando para a mulher, vamos partir do que ele disse para Deus. Senhor, ele é importante para o Senhor e tal, né? Mas a gente está escutando aí que ele está matando um bocado de gente. Não é? Ananias, tu vai para onde? A mulher perguntando, olha, bebê, eu te amo, tá? Quero dizer que amo você, né? Você, tchau, se eu não te ver mais, né? Te encontro na eternidade. Poxa, que conversa é essa? É que eu vou ter que ir ali. Aonde? Eu vou ter que ir lá na casa daquele cara lá. Ó. Qual? O Paulo. O Saulo de Tarso. Vixe, não é aquele que Deus que está matando todo mundo por aí? É ele mesmo. Já pensou? O pastor Joel veio aqui
Vocês não sabem dessa história, né? Se ele tiver... Ele veio aqui, lá no início da igreja. Lá atrás, vocês não sabem dessa história. Ele veio aqui, nós tínhamos uma congregação lá no Nova Conquista, e o senhor não é desse tempo, é antes do senhor. Acho que antes do Julián também, eu não lembro, mas acho que é antes do irmão. É aquela que o Josélio estava dirigindo lá. É Nova Conquista. O pastor Joel veio aqui com o ninho vermelho que ele tinha, e aí ele entra aqui onde o Fabinho tinha o salão. Acho que o cara saiu do seu salão ali, não foi? Você estava nesse dia aí? Não, né? Você tinha salão nessa época ali já? Aí o sujeito daqui que eu não vou dizer o nome, porque por questão de ética, mas ele é vivo ainda, né? E aí, quando ele estava passando pela lombada que tinha perto ali do Severino, por ali, tem um barzinho, não sei se ele saiu do salão do Fabinho, não sei de onde que ele saiu. O rapaz saiu, como não conhecia, viu o carro, placa diferente, né? Tudo diferente. O rapaz saiu com 2 revólver para cima dele, apontando para dentro do carro, para cima do carro, e aí o Josélio gritando: para, pastor, pastor. Até hoje! Até hoje, tem um irmão que está com ele, que é o obreiro nosso lá que está com ele, irmão, até hoje, ele estava dentro do carro, rapaz, ele perdeu a cor, ele falou língua estranha, ele se encontrou com Jesus. E o pior é que aquele dia parece que a coisa estava muito combinada, né? Porque como o Josélio estava no carro, o Josélio se identificou, e aí tudo bem. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu fui visitar um irmão pela primeira vez lá no Graúna. O irmão, lá perto da sua casa. Quando nós começamos a igreja, você não era desse tempo. Eu fui fazer a primeira visita lá. O irmão me esperou aqui já, o irmão de quem ele me esperou aqui, já virando o Carina aí, né? Ele me esperou ali. E aí, quando ele me viu, né? Ele, pastor, devagar. Não, vamos devagarzinho e tal, porque era um outro momento, né? Aquela época era outra época. Mas nesse caso do pastor Joel, por exemplo, eles saíram daqui, passaram por essa experiência aqui, e depois eles foram ali para o tubo fazer uma outra visita. Né? E aí eles já estavam traumatizados daqui, do revólver do cara em cima dele. Quando chegaram lá, pegaram o outro esfaqueando o cidadão, né? Aí sábado nós tivemos com o irmão lá e você viu falando com o irmão, né, Michel? Aí eu falei, olha, você vai ter que ir lá na igreja, né? Tem que ir lá dar suas carinhas lá pros irmãos. Aí, eita, eu vou lá. Você viu ele falando, né? Porque ele estava dentro das duas situações, né? Exatamente dentro das duas. Mas, irmãos, as pessoas não entendem o sujeito que se converteu e agora passa a viver assim. A lei não fazia isso com o ser humano. Entende? Porque a lei, sujeito como praticasse o mal, ele morria. E a graça? A graça é o inverso da lei. Porque a lei pegava o assassino, o criminoso, e punia com o mesmo crime. Então, ele matou uma família, ele matou um membro de uma família, a família ia lá e devolvia a morte. Mais ou menos assim. Você matou, então um membro da família vai lá e te mata. Foi isso que a lei trazia. Mas e a graça? O homem se arrepende, entende? Ele, claro, ele vai pagar as suas questões lá para a justiça, vai se resolver com seus problemas, mas todo o pecado desse homem, que a lei simplesmente, por meio do sacrifício do animal, apenas cobria. Tem um vídeo do Julián na internet que ele está ensinando os irmãos a arrumar a cama. Vocês já viram esse vídeo dele? Vocês viram esse vídeo dele? Ele fala assim, dizem que os homens não sabem arrumar a cama, eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar para vocês. Aí ele levantou, não sei se levantou, ele pegou o lençol por cima, então acho que era 2, né? E ele jogou um por cima do outro, né? E ele não arrumou de baixo. Não foi assim? Tá lá. Tá. Tanto que eu escrevi, eu curti. Acho que esse dia ainda o Facebook me lembrou. Lembrei disso agora porque o Facebook me lembrou. Aí eu falei assim, não, varão, você disse mesmo que não sabe fazendo isso, né? Tá lá, eu comentei. A lei cobria por cima, o sangue apenas cobria,
por cima, mas a sujeira estava por baixo. Entende? O nosso irmão, ele esticou o lençol de cima, mas ele não limpou, né? Não arrumou o de baixo. Depois de quantos anos que eu vim tratar esse assunto aí? Mas é que eu perdi meus profetas. A graça não faz assim. A graça, o que aconteceu? Vejam. A graça é assim. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que não somos controlados pela lei, mas pela graça. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nossa obediência não é mais ao estilo de lei escrita, como aquela, mas estamos livres para servir a Deus. E aí ele segue dizendo, para viver, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da lei, porque a lei não conseguia resolver o problema. E ainda que o homem oferecesse o sacrifício pelo seu pecado, ele não tinha sido perdoado do seu pecado não tinha sido apagado, só estava coberto. Estava debaixo do tapete. Mais ou menos assim, apesar de estarmos libertos da lei, essa liberdade não significa dizer que estamos livres e não para pecar. Não estou livre. Mas e o que acontece então com o meu pecado? Pois agora, como servos de Cristo e não da lei, assim sendo, servimos a Jesus, somos guiados pelo Espírito e somos transformados por Ele. Portanto, tópico 5, a transitoriedade. O Senhor Jesus cumpriu a lei. Quando ele veio, como nenhum homem conseguiu cumprir o que estava lá, ele foi o homem em que todos os quesitos da lei, numa espécie de checklist, ele cumpriu todos os requisitos. Como nenhum pôde cumprir, ele cumpriu todos. E aí o texto de Romanos diz, é como se morremos com ele, ressuscitamos com ele. Ou seja, quando ele cumpriu a lei e foi morto, e morreu, a Bíblia diz, nós lemos, acabamos de ler, que o homem que cumprisse a lei viveria por ela. Acabamos de ler lá em Romanos capítulo 10. Ok? Então, como ele cumpriu, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele diz, vocês não puderam cumprir, não conseguiram cumprir. A lei condenava vocês, mas eu cumpri. E a minha vitória, eu divido com vocês. Então ele nos chamou para viver toda a bênção que Deus reservou ao homem. E ele diz, a partir de então, vocês vão viver comigo. E aí estabelece a graça. Então nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós seguimos o Cristo. Cristo cumpriu a lei. E é o que ele coloca aqui, ó, transitoriedade. O Senhor cumpriu toda a lei, os preceitos morais, cerimoniais e civis. Não cuideis que eu vim destruir, ele dizendo. Eu não vim destruir a lei e os profetas. Não, eu vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nenhum jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo esteja cumprido. Então a lei durará enquanto durar o universo, mas Jesus cumpriu a lei para efetuar uma mudança. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. E aí a função da lei era transitória. Ela foi dada por causa do pecado até a vinda do Messias e serviu para nos conduzir a Cristo. Nós vemos Cristo no Antigo Testamento, na lei, no Pentateuco,
nos profetas, nos históricos, nos livros históricos. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei, do aio. Nesse sentido, todo o sistema mosaico foi abolido. No entanto, a verdade moral, a primeira parte que nós falamos, contida na lei, foi resgatada sobre a graça e adaptada a ela. Então, nós agora, pastor, o que acontece com o meu pecado? Ele era o cordeiro. Não foi assim que João o apresentou? O irmão Ivan leu o texto de Levíticos, do sacrifício. Quando João Batista apresenta Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. Foi isso que ele disse? Não. Ele não disse, eis o Cordeiro de Deus que cobre. O sacrifício do Antigo Testamento cobria. João não apresenta Jesus como o sacrifício do Cordeiro que cobre, mas o sacrifício o Cordeiro que tira. Então ele tira o nosso pecado. Diga a glória ao Senhor. E aí, irmão, a partir deste momento, ele estabelece a graça sobre a qual a gente vive. Então, pastor, eu devo obedecer os sacrifícios do Antigo Testamento? Não. Tem igrejas aí que os caras estão colocando, tá em cada coisa doida, eu finalizo aqui, tem cada coisa doida que os sujeitos estão fazendo, os caras estão andando de cajado, estão andando de barba de Moisés, estão andando de eu fico pensando aí, estão com a ovelha do lado, irmão, as pessoas estão tentando vivenciar os cerimoniais do Antigo Testamento, por exemplo, dos judeus. Nós não temos essa prática. Nós estamos sobre a graça e vivemos sobre quem? Quem nos guia, né? Quem nos guia? A lei guiava os judeus. A Bíblia diz em João 16, ele nos guiará a toda verdade. Quem é o ele? O ele que guiava no Antigo Testamento para os israelitas era a lei. E Jesus disse assim, ele vos guiará. Quem é ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então a igreja está por baixo da direção do Espírito Santo. Ele está no comando. Você crê, diga a glória ao Senhor.